Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Minha Cidade Tem Gente do Bem. Da luz natural, a gente mudou propositalmente para frente, colocamos aqui o topo, porque a sala estava mudada ao contrário, mas para a gente estar registrando, estar tirando foto, para ficar mais legal, a gente está de frente com a luz. Então, antes do meio-dia, a luz está de um jeito, depois do meio-dia ela vai em cima, depois ela vai retornar. Então, são pequenas observações que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho. O seu registro, a sua foto, um trabalho que você queira fazer, porque hoje está usando muito o audiovisual na escola, tem até matéria de cinema na escola hoje. Do Grêmio também esteve representando as escolas. E o pessoal gostou das ideias que a gente veio passando, que era registrar os professores, como que é a aula de um professor, registrar os alunos que já passaram para incentivar quem está agora. Eles vêm ensinando a gente. E hoje em dia o jovem quer mais acelerado. E muita gente se recuou e veio essa coisa que hoje as pessoas têm, que é a depressão. Então a gente precisa, às vezes, você incentivando a memória afetiva das pessoas, fazendo essa coisa de usar com ética, né? Usando com ética os instrumentos que a gente tem no celular, a gente consegue transmitir isso, às vezes uma palavra sua que você fale numa entrevista vai ajudar muitas pessoas. Então a gente precisa ir registrando essas coisas para deixar um legado, porque se a gente não sabe quem foi o nosso antepassado, a gente não sabe para onde a gente vai. Daqui a um tempo você está numa faculdade, você tem que deixar um legado para o pessoal conseguir a faculdade, porque faz um esforço, busca a carreira, estrutura a sua vida. Então é isso que a gente vem com esse projeto trazendo para as cidades.
É uma forma de incentivar, de colocar essa sementinha nas pessoas do audiovisual. O audiovisual é muito importante, mas tem muita gente usando errado. Vamos trabalhar para isso, para a gente mudar esse conceito. Vamos fazer chegar a todo mundo de uma forma legal. Vamos mostrar o que tem de bom da cidade, as belezas que a cidade tem, as pessoas que são mais importantes para a sociedade, para a gente fazer uma sociedade mais justa, mais organizada e mais honesta também, né? Para a gente fazer isso de uma forma bacana. Então a preocupação da gente a gente vem aqui, traz um pouco de ética, de como fazer um roteiro, de como a gente produzia, depois da parte da tarde nós vamos fazer na prática isso. Vocês vão pegar a máquina, a Cláudia vai passar para vocês enquadramento, vai passar noções para você de como trabalhar com a máquina, como trabalhar com o celular, a edição, depois o André vai passar para vocês a forma de fazer edição. Tem hoje esses editores para celular, que é super fácil fazer. E eu vim com essa coisa de mostrar para vocês que a gente tem que deixar as pessoas bonitas. Todo mundo gosta de se ver bem. Nem que vai entrevistar uma pessoa na casa dela, mas pega um canto mais bonito, uma luz boa, para a gente fazer um registro interessante, que agrade a pessoa que está dando essa oportunidade de você registrar ela, e ela se vê também valorizando o ser humano que ela é e o que ela fez na vida para deixar esse legado. Então é legal isso, espero que vocês gostem desse coisa, a gente ensina depois na prática. Hoje, né, para falar para vocês um pouco de produção audiovisual. Vocês não vão sair daqui cineastas, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com vontade de produzir alguma coisa, tá? Fica à vontade. E para a gente produzir audiovisual, as pessoas geralmente falam, puxa, mas eu não tenho material, né? É um negócio muito complexo. Depende muito. Hoje, uma das melhores ferramentas, né, a ferramenta que está mais fácil na mão das pessoas é o celular. E hoje o celular, por mais simples que seja, ele tem uma câmera, ele tem programas já de edição que você pode baixar ali, editar vídeos ali mesmo. Então, tem muita coisa boa produzida com o celular, né, no mercado aí. E a ideia é estimular. A ideia é estimular, definir, né, uma variação de coisas que se pode fazer em termos de audiovisual. E a gente veio hoje para dar esse start, para virar essa chave, para que as pessoas documentem a sua cidade, o seu bairro, as pessoas importantes, né? E tem muita coisa. Minha cidade é pequenininha, minha cidade não tem sim. A gente já descobriu cada coisa, né, em vários lugares que a gente já teve. Todo lugar tem uma história, as pessoas desse lugar têm história. E a gente sempre fala que a gente tem que ter uma motivação para começar, né? E qual seria a motivação? Vamos lá. Alexandre, o que te interessa? Que assunto te interessa? O que te chama a atenção? Eu gosto bastante de política. Você gosta de política? Dá um excelente audiovisual política. Você pode fazer, por exemplo, a gente está aqui numa casa de história, numa casa de memória, né? Você pode, de repente, começar a estudar, levantar e fazer mini-docs de todos os políticos que ajudaram a construir a cidade. Né? A gente sabe que a sociedade ela é uma rede de influência. O que é a política? As pessoas pensam política, prefeito, vereador, deputado, presidente. Só que nós, cidadãos, a gente faz política o dia inteiro e a gente não se enquadra como pessoas políticas. Primeiro que a gente vive numa polis, né? A cidade ela é uma polis. O que é poli? Poli é coletivo. A gente vive em coletivo, vive coletividade. A gente faz parte dessa polis, somos seres políticos. O simples fato de você pensar, você ter uma ideia, você é presidente do Grêmio. Você faz política no Grêmio. Tem que estar mediando a ideia de um, a ideia do outro, se é legal fazer isso, não é vamos protestar porque aquilo não está bacana. Não, vamos levantar isso aqui, vamos fazer uma festa para enaltecer tal coisa, ou para levantar uma grana para a formatura. Isso é política. É a sua produção, não é cultural.
Isso é política. Que assunto te interessa, Lucas? História. Então, olha, quanta gente bacana. Olha, uma das pessoas mais importantes do Brasil, tenho certeza que vocês conheceram a história, Malba né? Uma das pessoas mais, né, o matemático mais importante matemático brasileiro. Dá uma baita, tá? Mas todo mundo já pesquisou, já escreveu. Sempre tem alguma coisa que ninguém falou. Sempre tem algum segredinho ali sobre o Malba que ninguém sabia. Por exemplo, você gosta de história. Lá em Taubaté a gente tem um núcleo, que é um coletivo de cinema da cidade, a gente faz cinema também, e dentro desse núcleo tem a área de documentário, que inclusive é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu lido bastante. Mas todo mundo aqui já produziu algum documentário. Mesmo que seja curtinho, né? Não precisa fazer um documentário de 3 horas, se bem que a gente faz, né? A gente gosta de fazer umas coisas bem compridas. Mas eu gosto de fazer mini docs e levantar histórias, curiosidades da cidade. E essas curiosidades, ela tanto pode ser pessoa, pode ser prédio, pode ser um objeto que tinha na cidade. Dá uma volta com a sua avó, com a sua mãe. O que tinha aqui antes de ser isso? Como é que era ali? Né? Porque a gente sabe que a ponte não nasceu ali. Antes daquela ponte de cimento, devia ter uma outra forma de atravessar o rio. Uma outra forma de chegar do outro lado. Né? Determinados prédios não nasceram ali. Então a gente vai levantando. Você pega fotografias antigas da cidade e fala, nossa, onde é o hospital hoje era uma outra coisa. Você consegue ir atrás. E as casas de memória, elas carecem dessa renovação de acervo. Geralmente as casas de memória têm um hiato, né, na renovação de acervo. O seu material mais recente já deve ter um tempão que chegou aqui, né? Sim. E desse tempão para cá não chegou nada, né? E essas casas de memória, elas precisam ser alimentadas. Senão lá na frente, daqui a 100 anos, quando alguém quiser saber como a gente aqui vivia, né? Vive, não vai ter. O que é bacana, né? Completando tudo que o Daniel falou. Quando a gente escolhe uma pessoa para ser o nosso objeto de interesse, para ser a nossa fonte. Olá, por favor, pode chegar. Pode chegar. Olá, entra aí. Quando a gente escolhe uma pessoa, eu quero falar, escolhe um assunto. Quero falar de um determinado assunto. Quem é que é a pessoa que vai me dar elementos desse assunto? A pessoa está aí, está viva, né? Ou se existe algum parente, alguém que possa trazer as memórias dessa pessoa, a gente tem que ir atrás dessa fonte. O personagem que a gente chama de fonte, ele tem que estar ciente de tudo que vai ser feito. Ele tem que estar ciente de tudo que vai ser feito. Ele tem que ser estimulado a colaborar com o seu trabalho. E tem algumas técnicas que a gente usa para deixar a pessoa muito à vontade, porque a gente sabe que câmera, mesmo que seja celular, quando a pessoa sabe que ela está sendo gravada, às vezes ela se retrai. Às vezes ela fica nervosa, às vezes ela até esquece o que ela ia dizer, né? Dá aquela ansiedade, tem gente que tem até um certo pânico, né? A gente até tem uma técnica, porque a filmadora ela tem uma luzinha vermelha que ela indica quando é que está sendo gravado. A gente desliga às vezes essa luzinha para a pessoa não ficar, ai meu Deus, não posso errar, ai não posso escorregar, ai meu Deus, o que eu vou falar? Isso detona o material. Então a gente tem que deixar a pessoa muito à vontade. Beleza, esse é a primeira coisa. Segunda coisa, às vezes você pergunta uma coisa e a pessoa busca lá na memória e ela começa a falar. Nós desenvolvemos essa coisa de deixar a pessoa falar. Não tem importância, deixa ela falar. Depois a gente se vira lá no decupagem, a gente se vira na edição. Mas por que a gente deixa ela falar à vontade? Às vezes ela precisa botar aquilo para fora. E desse deixar falar, veio cada coisa tão preciosa
que às vezes a família da pessoa fala, nossa, minha avó nunca falou isso, nunca imaginei que eles fizeram isso. Porque hoje, assim, por exemplo, quem é que para ouvir os mais velhos hoje? E aí a gente tem sempre aquela coisa de memória do mais velho. Vocês têm memórias. Vocês são jovens. E vocês têm memórias. Se eu sentar aqui para conversar com qualquer um dos três, eu vou descobrir coisas que eu nem imaginava. Porque vocês têm memórias. Essa coisa de memória não fica só a vovó, só o vovô, só o senhorzinho, a pessoa mais velha da cidade. Não. Todo mundo tem uma história de vida bacana, todo mundo tem uma experiência diferente para contar. Então essa história de preservar memórias não fica também só restrito a ir entrevistar os velhinhos, aí no asilo, aí não fica restrito a isso. Eu posso pegar uma criança de 5 anos, ela vai ter memórias, ela vai ter coisinhas para contar. Né? De como ela vive, o que ela faz, enfim. Dá para você fazer, não tem idade para fonte. Fonte não tem idade. Né? Lógico que, dependendo do assunto, você vai ter que ir atrás, né, de coisas, né, de outras gerações. Você vai ter que ir atrás de pessoas de outras gerações. Mas a ideia principal é essa. Até a criança precisa estar confortável, precisa estar na zona de conforto, precisa ter confiança para te contar as coisas que você quer. Sobre o que ou sobre quem você faria? Agora sim, Gustavo. Os vizinhos que moram lá na frente da chácara. A pessoa que mora na frente da chácara? Já são de idade, já tem uma história. O que te chama a atenção para essa pessoa? Tempo de vida e história de tempo. Bacana. Você pode ser uma pessoa muito importante na criação de um museu da pessoa ou na criação de um museu da imagem e do som. Taubaté tem um museu da imagem e do som e a gente tentou no Facebook, né, a gente tem uma página lá que chama Museu Iconográfico da Pessoa, que é registro de depoimentos pessoais, né, de pessoas que a gente julga que tem uma importância, né, para esse tempo, para essa geração, né, e para gerações futuras. Isso é bacana. Você faria sobre o quê? Agora não vem na minha mente. Que assunto? Se tivesse que desenvolver alguma coisa agora, o que você acha que, putz, isso era legal fazer? Ou sobre alguém, ou sobre alguma coisa, ou sobre, enfim, um assunto específico. Às vezes o tema é empírico. Eu quero falar sobre, assim como o André falou da escuridão, né? Você pode resolver falar de um sentimento, você pode resolver falar de alguma coisa que não é palpável, não está aqui, né? Vamos lá, eu vou falar de alegria. O que te motiva, o que te dá alegria, né? As pessoas hoje se alegram com o quê? Principalmente no mundo que a gente está hoje. Alegria você não pega, mas você sente. Você vê a alegria, você sabe quando a pessoa está alegre, porque você vê ela muda. Então, você fala, puxa, alegria é um negócio tão, né? Não. Você consegue fazer um belíssimo trabalho sobre alegria. O que traz alegria para as pessoas? Cada um sente alegria de um jeito, assim como sente tristeza de um jeito. Então, é um assunto sobre natureza. Nossa, você tem um leque tão grande para falar de natureza. Quando as pessoas falam, quero falar de natureza, a primeira coisa que vem na cabeça é preservação. Mas você pode fazer, por exemplo, um documentário investigativo. Como é que a minha cidade preserva a natureza? Preserva? É tratado o esgoto antes de cair no rio? Porque é essa água que a gente bebe. Como que é tratada a água que chega na minha torneira? Né? Mata ciliar tem? Animais, espécies que já existiram na cidade não existem mais, estão em extinção. A fauna ou a flora que tem que ser protegida, ela é protegida. Existe política pública para a preservação do meio ambiente ou para a inibição de determinados atos destrutivos, ou simplesmente a natureza como inspiração para os artistas, né? A natureza que um artista pintou,
a natureza que inspirou um poema. Você tem uma infinidade de assuntos em cima da natureza. Você pode pegar uma determinada espécie de planta, fazer uma coisa meio científica, meio botânica. Você pode pegar um determinado animal, estudar ou fazer um doc sobre o comportamento desse animal, como ele é criado, como ele existe, subsiste na cidade. Né? Você tem que mergulhar e fazer recortes, né? Porque nunca ninguém vai conseguir falar da natureza completamente. Né? É um assunto que não tem fim. Não tem fim, você vai ter que acabar fazendo um recorte. Né? Se você tivesse que fazer uma coisa agora, que seria o seu tema, o que você... Hoje, né, praticamente, acho que eu faria com um amigo meu, que eu jogo bola. Então, nós meninos que da idade de agora, a gente gosta muito de ouvir ele e as histórias que ele tem antes. Ele é uma pessoa muito extrovertida e engraçada. Aí eu faria com ele. Sim. Uma entrevista. Quando a gente fala em personagens do lugar, né, a gente do bem que tem na nossa cidade, essa gente do bem pode ter qualquer idade, pode ter qualquer profissão, né? Ou pode não ter profissão nenhuma, de repente eu quero falar de um determinado morador de rua. É um morador de rua. Mas o que levou esse cara a ser morador de rua? Qual que é a história dele? Porque ninguém nasceu morador de rua. Todo mundo, por mais simples que seja, nasceu de um núcleo familiar. Mas eu não sei quem é meu pai. Mas você tem mãe. Você tem a mãe da mãe, o pai da mãe, o irmão da mãe. Alguém você tem. Né? E às vezes a família que você criou, que você construiu. Então, assim, todo mundo tem. Né? Então você vai olhar, fulano é muito novinho, não vai ter nada para falar. A gente tem uns novinhos aí que tem muito mais história. O governo tinha dado o pontapé final para que os moradores do Pinheirinho tivessem as casas, né? Então, confessa que o governo deu o pontapé, né? Vai começar. Bom, meu nome é André Ferreira, sou aí da equipe do... Chegue! Olá, se achegue! É o curso que Isso! Pode chegar! Qual é o seu nome? Micael. Que foi passado por Lucas, Alexandre, né? O Alexandre. Essa possibilidade que nós temos, né? Especialmente vocês, hoje que tem uma ferramenta chamada celular, né? De estar construindo e registrando a própria história, a história do espaço onde vocês vivem, para as futuras gerações. Né? Quem veio lá atrás tentou de muitas formas, né? Desde a época do Homem das Cavernas, através aí da arte rupestre, que hoje a gente chama de arte rupestre, né? Mas era uma forma de registrar ali o dia a dia do ser humano, até depois com a invenção ali do Gutenberg na imprensa, né? E depois outros meios de comunicação que foram surgindo, e agora nós estamos na era digital. Apesar da gente estar na era digital, muitas vezes nos preocupamos mais com o indivíduo, né? O registro de algo que não tem assim, um valor, pode ser agregado ao espaço, à comunidade que você vive, né? Do que produzir isso. Né? Só que tudo isso faz parte da construção aí, da cultura, da memória, né? Da política da cidade, como a gente vem falando na questão. O Alexandre falou que gosta de política, né? Você gosta de qual assunto? Aproveitando isso? Qual assunto você gosta? Política, né? Também política, né? Então a gente falava disso, né? Da gente aproveitar o que temos em mão hoje quanto ferramental audiovisual, para a gente de repente registrar a história daqueles que vieram antes e ajudaram a construir a política pública da cidade, né? Que não precisa ser o prefeito, o vereador, mas um médico que por aqui passou, um professor de matemática, como foi o caso aqui do Claudio do Malbatarã, né? Que colocou luz no mapa, né? Da educação. Né? Então são situações que a gente pode sempre estar registrando, sempre recontando, que a história ela é viva, né? Você chegou agora,
Mas creio que desde ontem já estava pensando em ir, tá? Ficou sabendo ontem. A partir do momento que você ficou sabendo ontem, você criou na sua cabeça um roteiro. Olha, eu vou acordar cedo, vou sair de casa, vou chegar num local, vou conhecer o pessoal. Você foi se planejando. Assim como o Lucas, que chegou aqui 8 horas da manhã, né, Lucas? Planejou. Você mora perto, Lucas? Mais ou menos, né? Então, tem que planejar para poder chegar aqui no lugar. Desde pequeno a gente faz isso. A gente ir no mercado, não esquecer, né? Levar a sacola, faz a lista de compras aí e pega isso, né? Às vezes quando a gente vai pela primeira vez, até explica pra gente onde são os lugares para a gente fazer a compra. A gente está saindo com um roteiro na mão, planejando, né? Muitas vezes nós somos teimosos também, falando, não precisa nem, eu não vou nem marcar, porque eu não esqueço. Chega no mercado, hoje tem celular, liga para a mãe e para o pai, né? Perguntar o que era mesmo para trazer, né? Antigamente não tinha. Como a Cláudia até falou, a gente pode ter uma superprodução, a construção do documentário, a construção de um vídeo, pode ser um vídeo do TikTok, né? A gente vê vários influenciadores, várias pessoas que utilizam essa ferramenta, que hoje trabalham, né? Começaram fazendo espontaneamente, organicamente, mas hoje eles pensam no assunto que vão explorar, eles criam uma ideia, seja no papel, seja no computador, né? Às vezes até gravam, vou fazer isso, passa para quem está ajudando na equipe, está sempre planejando, está sempre roteirizando, né? Está sempre marcando as posições. Quando a gente faz, nós também, como a Cláudia falou, nós somos uma TV documentária, a gente trabalha tanto com o audiovisual, tanto com a linguagem jornalística, quanto também trabalhamos com a linguagem cinematográfica, que também somos um coletivo de cinema. Quando a gente faz produções audiovisuais cinematográficas, esse roteiro ele vai ser importante para a gente ter um norte, para a gente ter um caminho a seguir. Até para a gente delimitar o que nós pretendemos e o que nós temos, inclusive de possibilidades de exploração do assunto e até exploração financeira. Ele passar por cima de uma pinguela, né? Passar por cima de um pedaço de madeira no mar, do outro, se equilibrando, ele jogando pedras para cima, jogando coisas para cima, né? Até depois ele passando de cipó entre as árvores, né? Até que isso foi virando uma forma de atração, né? Foi se apresentando, transformou-se em números na Grécia, na China, na Índia, né? E depois agregou no que a gente conhece como circo moderno. E aí nós tínhamos um documentário para fazer de 15 minutos. Né? Fazer um documentário de 15 minutos. A gente tinha feito uma identificação a partir dos anos de 1960, 1970, dessa presença mais forte do circo na nossa comunidade, né? Com o surgimento de artistas como o Palhaço Cascão, o aparecimento de artistas como o Homem Montanha, que vinha de São Paulo, vinha de São Caetano do Sul para se apresentar em Taubaté, a chegada, por exemplo, da Ilmar, o pai dela trouxe o Grupo da Morte para o Brasil, né? Então a gente veio trazendo, até chegar o Rodrigo Foca, que é mais novo, um artista já no final dos anos 90, os anos 2000 agora, que hoje dá aula em Portugal. E também um empresário de Taubaté que produz bicicletas para o Circo do Soler, que é a maior companhia circense. Então a gente tinha tudo isso. Então a gente saiu com o roteiro na mão. Esse roteiro nosso, como era um documentário, ele não era um roteiro delineado, olha, vocês vão chegar, vai ter uma janela amarela ou azul, a câmera vai fazer uma panorâmica. Não. Fiz uma lista de personagens, né? E por fim chegamos a 10. E já era um bastante alto, né? 15 minutos. Tá. Então a gente
foi construindo perguntas. Por exemplo, pô, Alexandre, por que você gosta de política? Porque também serve para você, porque você gosta de política. E serve para o outro. Ou quando você passou a atuar voltado à arte e ciência? No palco, na rua. Então são perguntas que davam para a gente direcionar. Nós fizemos somente 5 perguntas para todos. E é lógico que durante a entrevista a gente foi perguntando coisas que eram específicas de cada um. Um era empresário, ele era público, ele atuava no brigadeiro. E conforme a gente ia conversando com ele, ele dava um gancho, que a gente chama, né? Diante do material coletado, a gente teve um desafio de contar não a relação deles em si com o circo, mas a relação deles enquanto artistas de Taubaté. Então, por exemplo, o Palhaço Cascão falou lá, nessa praça eu me apresentei pela primeira vez. Aqui, o Palhaço Piolim é o nome da arte da palhaçaria, tanto que o dia do circo é em homenagem a ele, é 27 de março, no Brasil. É o dia do nascimento do Palhaço Piolim. E ele se apresentava em Taubaté. Então, você acha que a gente chama de decupagem. O que é a decupagem? É você ter um material bruto e você trabalhar esse material bruto, lapidar esse material bruto, pensando nos erros, em tirar os erros, pensando em tirar as repetições, pensando em focar, em dar destaque ao que é a essência do trabalho. O trabalho da decupagem foi importante para a gente poder delimitar. Só para vocês terem ideia, ao final do documentário, eu falei que cada personagem tinha falado uma média de 40 minutos, né? Nós tiramos a essência de cada um deu uma média de 1,5 minuto a 2 minutos de aparição na tela. Um lugar muito importante, né? Assim, para quem quer ser historiador também. A hemeroteca normalmente ela abriga os jornais que são produzidos, né, numa cidade ou numa região. Eu consegui achar bastante informação no jornal de bairro. O nosso principal motivador ali era mostrar a história da arte e ciência na cidade de Taubaté. Um ano e pouco, e esse circo era da cidade. E as pessoas, 95% das pessoas não sabiam que o Circo Las Vegas era taubatiano, que tinha nascido na cidade de Taubaté. Da oficina de audiovisual oralidades do Minha Cidade Tem Gente do Bem, esse projeto que é um PROAC 44-2022, aí promovido pela Secretaria de Economia, Indústria Criativa do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, realização da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, coprodução Caipira Filmes, Quilometrarte Produções, Alfa Produções, Felício Neto e Coletivo de Cinema da Cidade, no município de Queluz. Para a gente entregar a certificação, quero chamar o Augusto Carrupt, ele que é o diretor de cultura da cidade, que também nos recebeu, e já aproveitando ao chamá-lo, também agradecemos à Prefeitura Municipal de Queluz todo o apoio pela logística, né, por que você vê aqui no Centro Cultural Nova Terra. Augusto, venha para cá. Obrigado. E registrar, né, um dia muito gostoso, um dia muito trabalhoso aqui com toda a equipe do Minha Cidade Tem Gente do Bem. E você também pôs a mão na massa literalmente, né?
Agradecer também a sua equipe, né? Não só vocês que estão aqui, mas o diretor tá ali, né? Alessandro, que representa toda a diretoria, né? Exatamente. Então faz favor, chame aí os conterrâneos para receber o certificado. Quero chamar aqui a Paula Vitória Lene Jordão. Palmas para Paula! Palminhas para ela, parabéns! Valeu. A Paula tem talento, vai te ajudar muito aqui. Fotos. Lembrando que a Paula tem talento pra câmera, isso é muito bom, tem pouca mulher fazendo isso, viu, Paula? Chique. Parabéns, Paulinho. Próximo. Aí você anuncia também. Alexandre de Oliveira Silva. Alexandre. Aplausos pra ele. Aplauso. Aplausos para Alexandre também. Aí. Valeu. Lá. Esse parece que você conhece bem, hein? Deixa eu ver. Olha aí. Pedro Paulo Humberto Carrucci, da hora. Ah, Parabéns, Pedro. Obrigado por ter participado. Lá. muito bom. Aí. E as palmas do Pedro, né? Palmas para o Pedro. Também, se você conhece. Não conhece todo mundo desse lado, né? Lucas Silva Mafra Brás. Fala, Lucas. Parabéns, Lucas. Parabéns, as Obrigado palmas. por ter participado, viu? O Lucas tem talento para direção de imagem, viu? Pera aí. Vai aqui. Pera aí. 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 Vamos lá. E agora? Vamos lá. Pra fechar e com chave de ouro. Micaele Cristine Suliano Guerreiro. Ê! Parabéns, Micaele. Obrigado. Nossa atleta talentosa. Tem dois, Aí.